A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
eis-me aqui. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Graças a Deus pela vitória de podermos entregar ao Senhor nosso culto nesta noite. Todos são muito bem-vindos aqui presente, também acompanhando-nos pelas redes sociais. Que Deus abençoe, vos guarde em nome do Senhor Jesus. Eu os convido a nós abrirmos este culto fazendo a leitura no Salmo 116, alguns versículos para a nossa meditação. Nosso culto hoje é culto de missões. Estaremos glorificando a Deus pela vida dos nossos missionários, pela obra realizada no Brasil e em outras nações também, para a glória do nome do Senhor. Salmo 116, versículo 1 e 2, para iniciarmos este salmo, que é uma palavra de gratidão pela súplica respondida, pelo socorro de Deus na vida do salmista. Sei que cada um de nós já temos vivido esse dia de angústia, esse dia em que nós carecemos do socorro imediato, precioso, das mãos do Senhor, e Ele veio ao nosso encontro. Nas palavras do salmista, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. A disposição de amar ao Senhor é uma confiança maravilhosa de que é aquele que nos cerca com o seu cuidado. E o salmista diz: eu invocarei a esse Deus que responde, a esse Deus que cuida até os últimos dias da minha vida. Mas ele não para por aí, nós vamos ler no versículo 12, 13 e 14. O salmista agora interroga a si mesmo: o que eu posso fazer? Então ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Aleluia. O que o salmista descobre é que ele precisa, sim, diante do favor divino, diante da misericórdia, diante do cuidado de Deus, responder positivamente em amor, em obediência, para exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje, entregando o nosso culto a Ele, publicamente, diante de todos, dizendo: este Senhor nos salva, nos restaura, nos cura, nos liberta, e nós temos a alegria de entregar a Ele o nosso louvor nesta noite. Vamos colocar de pé. Você que está em casa também nos acompanhe nesta oração. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento glorioso, por esta liberdade que nós estamos tendo. Querido Senhor, é com gratidão no nosso coração que nós estamos na Tua presença, em prestação de culto, em glorificação, em agradecimento, em gratidão, em louvor ao Teu santo e bendito nome. Seja sobre nós esse cuidado maravilhoso, Senhor, que a nossa súplica é ouvida, nós sabemos, nós cremos, ó Senhor, que agora o nosso coração esteja profundamente dedicado a amar-te, a desejar esse glorioso benefício, sim, da salvação, da restauração, do Teu socorro, mas que nós também estejamos entregando a Ti o nosso louvor, a nossa rendição a Ti, a nossa devoção, a nossa reverência diante da Tua presença, diante de todos os homens, proclamando quem Tu és, as Tuas obras salvadoras da humanidade, as Tuas obras salvadoras na nossa vida, a transformação que o poder do Teu Evangelho tem feito a nós. Muito obrigado por esta liberdade, Senhor. A todos que aqui estamos presentes neste templo e também a todos que nos acompanham assistindo-nos agora. A Tua mão poderosa seja sobre a vida de cada um, para os fortalecer em nome de Jesus.
Amém e amém, Senhor. Vamos ainda com alegria exaltar ao Senhor, entregar o nosso louvor a Ele, para a glória do seu precioso nome. Louvemos ao Senhor nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Amém? Louvamos ao Senhor. Aleluia. Sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei, Não me abalarei. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Aleluia. Oh, Jesus. Não há outro igual a ti, Senhor. Quero ao teu lado sempre estar. tu me faz feliz, Tu me faz feliz, me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Força, minha força, tu és a minha força, minha força. Tu me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo,
você pode glorificar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus é o nosso refúgio, aleluia. Glória a Jesus. Dependente de ti, Pai. Aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a
você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, bendito, maravilhoso Jesus. Aleluia. O autor da vida está conosco. Tudo nós podemos nele. Amém. Pode tomar seu assento. Graças a Deus pela oportunidade rica de nós podermos estar aqui. Graças a Deus por isso. Nós tivemos uma dificuldade na transmissão do YouTube, retomamos, a transmissão não está muito boa hoje, mas no YouTube, mas estamos transmitindo para a glória de Deus. Então, uma alegria ter os irmãos que estão nos acompanhando em casa, que estão nesse momento não podendo estar aqui conosco, mas nos acompanha através das redes sociais. Glórias a Deus pela sua vida. Nosso culto hoje, culto de missões, queremos engrandecer ao Senhor nesse momento, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós também. E nós queremos receber uma palavra de Deus para o nosso coração. Como é glorioso nós contemplarmos a grandeza desse Deus, reconhecermos o poder atuante dele na história, e ele continua agindo hoje, e agindo ele, ninguém impedirá. Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Eu quero já chamar aqui o presbítero Éder, que vai nos transmitir a palavra de Deus ao nosso coração. Receba aí você em casa também a instrução da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Senhor, fala conosco. Usa o teu servo nas tuas mãos. Dirige-nos a tua palavra ao profundo do nosso coração, nos ensinando como bem queres. Em nome de Jesus, usa o teu servo, obrigado pela vida dele, ser instrumento teu para falar conosco hoje aqui. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com todos? Amém? Estamos aqui na presença do Senhor mais uma vez, louvando e bendizendo o seu nome. Já estivemos aqui hoje pela manhã. E agora também temos a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Você está com seu coração aberto para receber a palavra de Deus? Amém? O Senhor tem falado conosco, nos mostrado o caminho que nós devemos seguir. Alguns dias atrás, irmãos, eu conversando com um colega meu sobre teologia, um pouco da Bíblia, né? Em um dado momento da conversa, ele me perguntou se eu cria que a Bíblia continua sendo atual, se ela continua valendo para os nossos dias, porque o que nós temos visto na vida de muitas pessoas é uma era pós-cristã já. Aquelas pessoas que já foram cristãs, já declararam fé em Jesus, mas que hoje não creem mais. São pessoas que ouviram o Evangelho, mas não permaneceram nos caminhos do Senhor. E eu disse a ele, creio muito, mais do que o jornal que vai sair amanhã. Até mesmo os livros menos acessados da Bíblia são muito atuais. Aqueles livros que nós menos lemos, né? Eles são muito atuais e falam conosco poderosamente. E hoje eu quero ministrar uma palavra mostrando a atualidade da Bíblia nos nossos dias e mostrando o que Deus pede da sua igreja aqui na terra. Amém? Vamos ler um livro então, Miqueias capítulo 6, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, Antigo Testamento. Miqueias capítulo 6, e eu quero ler o versículo 8 como introdução da palavra. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor te pede? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus.
Amém? Vou ler de novo com os irmãos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor te pede, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias é considerado teologicamente como um dos profetas menores, não por ser menos espiritual que os outros profetas considerados maiores, talvez pelo espaço de tempo que ele exerceu o seu ministério, pelo tempo que ele pregou a palavra do Senhor, ele possa ter sido achado, considerado como um profeta menor. Mas, mesmo assim, o Senhor usou este servo de Deus para trazer uma mensagem para o seu povo, para o povo da sua época, mostrando onde eles estavam errando e o que eles deveriam fazer para mudar de vida. O que eles deveriam fazer para agradar a Deus. Então nós vamos ler alguns versículos aqui do livro de Miqueias, e aí enquanto nós lemos, você vai comparando com o que acontecia lá nos dias do profeta Miqueias no meio do povo de Deus e o que acontece hoje aqui no nosso país. Amém? Vamos lá então? Vamos no capítulo 2, versículos 1 e 2. Capítulo 2, versículos 1 e 2. O Senhor usa o servo dele para falar ao povo dessa maneira: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se cobiçam casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então Deus começa a revelar, usando Miqueias, para mostrar que as pessoas que tinham poder naqueles dias, nos dias de Miqueias, usavam esse poder para o mal, para saquear os bens do povo simples e humilde. Deus começa a mostrar para eles que os poderosos usavam o poder que foi dado a eles para se satisfazerem, tirando do povo além do que era para o povo dar, além do que era para o povo entregar. Aqui nós já podemos comparar, sim, um pouco com o que nós temos visto no nosso país, pois nós sabemos que o brasileiro em si, ele paga muito imposto para o governo. Boa parte do alimento que nós comemos é imposto. Boa parte do combustível que nós colocamos no nosso carro é imposto. A roupa que nós vestimos, boa parte dela que nós compramos é imposto. E funciona assim: se não pagar, não usa, não tem. Então já está embutido. É além do que era para ser. Os poderosos usam o poder que têm para tirar a mais do povo. E Deus está vendo isso. Amém? Vamos agora no capítulo 3, no versículo 1 e 2. Diz assim: disse eu, ouve agora vós cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Aqui nós vemos uma linguagem até um pouco pesada. O que aqueles homens, os líderes do povo daquela época, arrancavam das pessoas, era como se estivesse tirando a carne e a pele de cima dos ossos. Então, nós vemos aqui já uma injustiça acontecendo.
E quando um povo, uma nação, se volta para a injustiça, ela passa a amar o que Deus aborrece, porque nós vemos aqui, ó, vocês amam o mal. Não é fazer vista grossa, é abraçar o mal como estilo de vida e rejeitam o bem. Perseguem quem quer fazer o bem, perseguem quem quer viver uma vida justa, honesta, quem quer ter uma família justa, honesta, vocês perseguem. Mas quem ama o mal, vocês abraçam, apoiam, declaram apoio. E Deus estava vendo isso no meio do seu povo. Lembrando que Deus está falando com o seu povo, não é com o povo ímpio, era o povo que ele tinha uma aliança, uma nação que ele escolheu a dedo para fazer. Amém? Aí vamos ver então como eram os juízes da época de Miqueias. No mesmo capítulo 3, por favor, vamos ler aí o versículo 11, a parte A. Só a parte A do versículo 11, a Bíblia diz assim: os seus cabeças dão a sentença por suborno. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Os juízes vendiam causas, julgavam as causas do povo, e quem pagava mais tinha razão e ganhava as causas. Não parece com o Brasil, irmãos? Um pouco, né? Alguns dias atrás aqui nós vimos um traficante sair pela porta da cadeia, da porta da frente da cadeia, com o aval de um ministro nosso aqui, com a carta de soltura nas mãos, assinada pelo juiz. E aí o outro juiz viu que o rapaz tinha assinado lá para liberar o traficante, falou: não pode fazer isso não, vamos prender ele. Quando chegaram já sumiu, já está tudo pronto, e está sumido até hoje. E Deus está vendo isso. E Deus está vendo o que acontece no nosso país. Então começa com a corrupção do governo, passa pela corrupção dos juízes, e assim nós vamos vendo a propaganda do mal crescer. Nós vamos vendo o que eles faziam para ter lucro com o poder que eles tinham. Vamos agora em Miqueias capítulo 7, versículo 3. E aqui nós começamos a ver a trama que eles tinham para fazer o mal, pensando no bem próprio deles apenas. Vamos aí, capítulo 7, versículo 3. Amém? Diz assim: as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Olha só, a Bíblia nos ensina a fazer o bem diligentemente, mas os homens, os líderes, os governantes dos dias de Miqueias usavam a mão para fazer o mal com diligência. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Fica aquele conluio dos poderes, aquele pacote de gente que trama nos bastidores para fazer o mal e trazer opróbrio ao povo. Nós podemos olhar ao nosso redor também e ver o que está acontecendo no nosso Brasil. É interessante que essa semana nós contemplamos aqui, no nosso Brasil, a prisão de um deputado federal, porque ele falou algumas coisas pesadas contra o Supremo Tribunal Federal. Falou errado, agiu errado, e foi preso aqui no nosso país, está preso ainda. E aí eu estava vendo ontem um vídeo, até comentei hoje de manhã aqui, uma lista de deputados evangélicos que votaram para o rapaz continuar preso. Depois que você puder, acesse, e nós vamos ver quais são as pessoas que dizem nos representar ali. Isso parece que é até engraçado, né? Mas é sério, é triste de ver acontecendo essas coisas. São duas balanças, dois pesos. E Deus está vendo isso. Deus está contemplando
tudo o que acontece em nosso país. Talvez essa seja a resposta para nós vermos algumas coisas acontecendo no Brasil que não são legais. Tanta crise, as coisas mais caras, o pobre ficando mais pobre, trabalhando mais para poder colocar um pão digno na casa, se cansando mais, tendo que abrir mão de coisas importantes, de às vezes até ficar do lado da sua família para ter o pão na mesa. Enquanto, por outro lado, os que têm o poder na mão, que deveriam agir com equidade, com justiça e trazer paz ao povo, estão agindo erradamente. E Deus está vendo isso. Aí vamos agora então para a religião dos dias de Miqueias. Porque, está corrompido lá fora, vamos olhar para dentro agora. Vamos lá. Capítulo 3 de Miqueias, por favor. Capítulo 3, versículo 5. A palavra diz assim: Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Os profetas dos dias de Miqueias vendiam a palavra de Deus. Eles pregavam. E quando o povo dava o que eles queriam, eles pregavam bênção. Aí quando o povo não dava o que eles queriam, eles pregavam maldição. Aqui não é um ensino da generosidade, é diferente. A generosidade que a Bíblia nos ensina, que como cristãos devemos exercer e ter conosco. Não. Aqui é o negócio que os profetas em nome de Deus faziam. Eles vendiam a palavra de Deus e as mensagens, as revelações, as profecias que as pessoas iam em busca. Olha, irmãos, e no nosso país, é até triste, pesado falar isso, mas é uma verdade, tem muita gente vivendo assim. E é interessante que você vê o povo sustentando esse tipo de pessoa. Gente que atravessa talvez a cidade para ouvir revelação, profecia, e chega lá, só acontece a profecia, a revelação que ele quer, que ela quer, se ele libera dinheiro. Gente que negocia o nome de Deus, que vende a palavra de Deus, que faz da palavra de Deus um comércio, que quer fazer da igreja um comércio, e nós devemos estar atentos a isso, ficar atentos cada dia mais com isso. Porque Jesus disse que nos últimos dias teriam muitos falsos profetas enganando o povo. E nós devemos estar atentos a isso sim. Por isso eu digo aqui nessa noite, disse de manhã, hoje digo agora de novo. Se você congrega no lugar onde o pastor abre a Bíblia para te ensinar o Evangelho, para pregar a palavra, e que zela pela sua vida, valorize, porque esse tipo de lugar está cada dia mais escasso em nossos dias. Valorize o pastor que prega o Evangelho para você, a igreja que prega, que ensina as Escrituras para você, que não quer fazer da sua vida um negócio, que não olha só para o que você tem para dar, mas que enxerga a sua alma e quer cuidar de você. Valorize. E Deus estava contemplando aqui então, no lugar onde era para haver justiça e piedade, estava também havendo negócio, só que agora em nome dele. Porque os profetas vendiam a palavra de Deus. Então vamos para a família dos dias de Miqueias. Vamos ver como é que estava a família dos dias de Miqueias. Vamos agora abrir capítulo 7, versículo 6.
palavra do Senhor diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você percebe que aqui, nessa geração do povo que Miqueias pregou, está se cumprindo um abismo chamando o outro. Se lá nos governantes tem a corrupção, se lá nos juízes tem a corrupção, aí você vai na igreja, tem a corrupção, a família também vai se corromper. E é quando a gente vê então uma sociedade falida, quebrada de valores. Quebrada de valores. Aí eu pergunto, a Bíblia é ou não é um livro atual que se encaixa hoje perfeitamente em nossos dias? Perfeitamente. Nós vemos isso acontecer ao nosso redor e derredor todos os dias. E Deus estava mostrando então a condição do povo. Mas na verdade, o capítulo 6 de Miqueias é como se fosse uma audiência de Deus com o povo. Porque Deus estava enxergando o jeito deles viverem, que não agradava a Ele. Então Deus chama o povo para uma audiência. E agora nós vamos meditar em alguns versículos do capítulo 6. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Capítulo 6, Deus chama, olha o versículo 1. Deus chama, ó. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Bom, resumindo aqui, antes de eu entrar para o corpo da mensagem, o final de toda essa história é um cativeiro de 70 anos, que aconteceu muito tempo depois. Muito tempo depois. Mas o que é impressionante é que Deus, mesmo muitos anos antes desse cativeiro acontecer, Ele avisou o seu povo e mostrou o caminho que eles deviam seguir. E assim como Deus então chama o povo para uma audiência, para um juízo, um dia Ele também vai nos chamar. Para nós prestarmos conta das nossas vidas diante dEle. Assim como Deus chamou o povo ali para um concerto, e Deus aqui no capítulo 6 vai mostrar nitidamente onde eles estavam errando, um dia Deus também vai nos chamar. E nós devemos vigiar e atentar por isso. Amém? Deus no versículo 3 pergunta para o povo: povo meu, que tenho te feito? Olha, Deus perguntando. O que eu tenho feito a vocês? E com que te enfadei? Responde-me. Deus percebeu um enfado no meio do seu povo. Enfado é aquele cansaço, aquele desgosto de servir, aquela coisa, sabe? Já não quer mais, mas está ali só por dizer que está. Era isso que acontecia ali. E Deus então pergunta: onde é que eu enfadei vocês? Então Deus vai começar a lembrá-los do que Ele fez na história daquele povo. Vamos lá, ó. Versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus está lembrando aquele povo: vocês eram escravos, não tinham nada, não era ninguém, e eu tirei vocês de lá com mão forte, e durante todo o tempo eu cuidei de vocês, eu coloquei diante de vocês homens que eu levantei para cuidar de vocês, coloquei Moisés, coloquei Arão, coloquei Miriam, eu fiz tudo para vocês. E aí então, irmãos, nesse lugar em que nós habitamos, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos lembrar, sim, porque nós esquecemos do que Deus já fez em nós e por nós. E do que seria de nós sem Deus.
sem o Evangelho, o que seria de nós? Sem o plano que Deus tinha para mudar a nossa vida, para dar um outro sentido, para nos fazer enxergar a vida de uma outra forma, o que seria de nós? Onde nós estaríamos hoje? Como seria as nossas vidas? E nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou e o que Ele fez em nosso favor. Versículo 5, Deus vai dizer: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Aqui Deus vai lembrar de um episódio onde um falso profeta vendeu-se para um homem que queria destruir o povo. E o trato era: você vai amaldiçoar esse povo. Mas então Deus trocou a língua do falso profeta, e em vez de ele liberar maldição, ele liberou bênção para o povo. Ou seja, aquelas armadilhas do inimigo que vem contra as nossas vidas, e Deus com um braço forte, com graça, desfaz. Ele lembra o povo dele: olha, eu desfiz aquela maldição que seria lançada contra vocês. E eu cuidei de vocês desde Sitim até Gilgal. Sitim, irmãos, é o lugar de onde eles saíram lá do Egito, quando eles começaram a peregrinação de 40 anos. Gilgal é o lugar onde eles chegaram na divisa, na fronteira da terra prometida, para desfrutar do que Deus tinha prometido a eles. Durante 40 anos ali naquele deserto, Deus cuidou desse povo, dando maná todos os dias, fazendo água sair da rocha, fazendo pão descer do céu, colocando uma coluna de nuvem, colocando uma coluna de fogo, cuidando do povo dele, cuidando da roupa, da sandália deles. E Deus então está lembrando eles: vocês se esqueceram do que eu já fiz? E isso nós precisamos pensar, para não nos tornarmos pessoas ingratas com o que Deus já realizou nas nossas vidas. Talvez a sua vida não está do jeito que você gostaria, mas eu tenho certeza que está melhor do que sem Deus. Está melhor do que sem Deus. E Deus ainda continua chamando o povo, porque agora, no capítulo 6... então o povo, quando ouve essa mensagem, começa a pensar: então o que vamos fazer para agradar a Deus? Vamos ler o versículo 6 aí, ó. Diz assim: com quem me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Quando Deus mostra aonde eles estavam errando, o que eles começam a fazer? Então vamos tentar agradar a Deus, vamos melhorar o nosso culto aqui, ó, porque esse aqui era culto, esse sacrifício. Vamos melhorar o culto, vamos melhorar as nossas ofertas, vamos sacrificar mais. Só que esse sacrifício, esse plano estava divorciado da vida, da piedade, e não dá certo. Porque na verdade mesmo, lá na raiz da verdade, ninguém consegue comprar Deus. Se não houver piedade, se não houver sinceridade, não adianta querer agradar a Deus, nós não vamos conseguir. Você percebe aqui que o povo até dá atenção à mensagem, porque quando Deus mostra onde estava o problema deles, então eles falam: então o que nós vamos fazer para agradar a Deus? Precisamos mudar. Só que está faltando uma coisa aqui para agradar a Deus: o arrependimento e o quebrantamento de coração. Você percebe que eles não citam isso. Eles não citam isso, pastor. Eles queriam comprar Deus. E a única maneira de nós nos achegarmos diante de Deus verdadeiramente é com o coração quebrantado e arrependido dos nossos pecados. Não tem outra forma de se achegar diante de Deus. A única maneira de nós termos o perdão de Deus é nos arrependendo dos nossos pecados. Por isso que no versículo 8 que nós lemos aqui no início, Deus fala: Ele te declarou ao homem o que Ele pede de você.
que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o teu Deus. Veja, irmãos, como o evangelho é prático na vida da igreja. Veja como o evangelho, ele é feito mais de atitude nas nossas vidas do que apenas conhecimento teórico. Deus diz para aquele povo: pratique a justiça nesse mundo sujo e imundo que nós vivemos. Não admire pessoas que prosperam na iniquidade, porque essa é uma verdade aqui no mundo em que nós vivemos. As pessoas que tramam e que enganam os outros, elas prosperam e enriquecem, sim. Nós vemos pessoas maldosas, pessoas que são ilegais, prosperando todos os dias nesse mundo, mas tem um Deus justo que está vendo o que nós não vemos. E que um dia vai acertar contas. Talvez nem nessa vida você veja as coisas virarem, mas terá um dia que Deus vai acertar contas. Vamos seguir? Vamos no versículo 10. Olha o que Deus via. E às vezes nós não vemos e admiramos, né? Às vezes nós admiramos o ímpio prosperando, o ímpio conquistando. Nós bajulamos às vezes pessoas assim. Agora, olha o que Deus via no versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Os bens mal adquiridos, que chama a atenção nossa, que chama a atenção. E nós não vemos o que está por trás, mas Deus vê. Então Deus pergunta: tem lá ainda os bens mal adquiridos que eles conseguiram? Olha o versículo 11, o que Deus fala: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? É quando você para abastecer a gasolina que já está barato, você coloca R$50, e o cara coloca 40, você paga 50 e sai pensando que tem 50 lá dentro. É quando você vai no açougue comprar 1 quilo de carne que está muito barato, né? E você pede 1 quilo de carne, ele te coloca 900 gramas, você paga 1 quilo e vai para sua casa. É quando você vê as pessoas dando golpe em outras pessoas para prosperar na terra e conseguindo prosperar. E aí você pensa: mas e eu? Mas Deus está vendo. E por isso nós vemos algumas coisas acontecer no nosso país que não deveriam acontecer. E é por isso que nós vemos as coisas do jeito que estão em 2021 aí, ó. Porque Deus vê onde nós não vemos. Versículo 12 diz: porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Enganam, prometem, falam, às vezes falam em nome de Deus, iludem pessoas, se aproveitam da simplicidade, enriquecem com mentira, conquistam com mentira, chegam onde desejam, exercem poder de decisão na vida dos outros, às vezes. Tudo com mentira, tudo com balança enganosa, tudo com injustiça. E Deus está vendo isso. Mas agora no versículo 13, você vai ver a sentença que Deus dá. Vamos lá. Versículo 13 diz: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês vão colher o que vocês estão plantando. A lei da semeadura para aquele povo. Sabe o que é interessante? Nós moramos num país onde o solo é abençoado, rico. Era para ser diferente.
era para ser diferente. Só que nós devemos, como igreja, pensar se o nosso país, num contexto geral, já não está colhendo algumas coisas que foram plantadas há anos atrás. Porque Deus está falando com uma nação aqui. Ele está mostrando para a nação onde estava o erro. Vocês vão colher o que vocês plantaram. Olha lá, versículo 14. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, mesmo tendo que comer. Ó. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Nós temos aquele versículo como um chavão da igreja, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Porque aqui você está vendo Deus falar com o povo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não vai adiantar. Deus está mostrando aqui para eles. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor se cumpriu ali na história de Israel, da maneira que Deus revelou. Porque nós vemos que, conforme o tempo foi passando, a impiedade foi aumentando, não chegou o arrependimento que o povo necessitava, não chegou a mudança que o povo precisava, a iniquidade foi ganhando cada dia mais espaço, e o final se deu no cativeiro lá na Babilônia. Mas para encerrar essa mensagem aqui, eu não vou encerrar ela assim, eu queria dizer que Deus, o mesmo Deus que revela o que está errado, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Agora nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos usar da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, para agir no nosso dia a dia e não entrar no que o mundo tem dito, pregado e falado a nós. Porque nós vemos que a iniquidade, a maldade bate à nossa porta todos os dias. Porém, nós temos um caminho a seguir. O caminho de esperança, um caminho onde Deus mostra o que nós devemos fazer. Vamos lá, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui é uma profecia sobre Jesus. E você percebe que a profecia diz que ele reinaria para sempre. Que ele possa reinar em meu coração e no seu coração também. Que ele possa reinar na nossa igreja, que ele possa reinar na sua família, que ele possa reinar onde você for. Porque dessa forma, a maldição não vai chegar, a impiedade não terá espaço. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que nós saiamos da nossa casa para vir aqui prestar um culto com o coração quebrantado, com o desejo de adorar a Deus, com o desejo de aprender da palavra de Deus que é ministrada aqui para nós. Que nós possamos abraçar o Evangelho como o nosso estilo de vida e observar o que está acontecendo ao nosso redor e sempre lembrar disso aqui, que Jesus venha reinar em nossos corações. Porque a igreja de Deus, a verdadeira igreja, aquela que ele comprou com seu sangue na cruz, é luz em meio às trevas. É luz em meio às trevas. A igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz, que foi chamada pelo Evangelho para viver eternamente, é luz nesse mundo tenebroso em que nós vivemos. Por isso nós devemos
buscar esse reino e essa graça em nossas vidas. Que Jesus venha reinar em nossos corações. Vamos lá no capítulo 7 agora, no versículo 18 e 19. O que Deus pede a nós? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando um ser humano se arrepende verdadeiramente, quando ele quebranta o seu coração, reconhece o seu erro, ao invés de Deus se afastar nele, é o contrário, Deus traz ele para si e transforma a sua vida. Irmãos, nós vemos hoje tantos métodos para atrair pessoas para a igreja, né? E atrai. Mas o que atrai Deus para nós é um coração quebrantado e arrependido dos pecados. O que Jesus disse lá para aqueles homens, para os fariseus dos seus dias? Misericórdia eu quero e não holocaustos. Nós podemos fazer o que for, mas se não houver um quebrantamento em nossos corações, estaremos perdendo o nosso tempo. O que atrai Deus a nós é um coração quebrantado e arrependido dos pecados. Com certeza, o nosso contexto de vida no nosso país seria diferente se o país se arrependesse verdadeiramente e cresce em Jesus verdadeiramente. E para encerrar, irmãos, vamos no capítulo 7, versículo 7. E logo após eu já devolvo o microfone para o pastor. Eu queria que você lesse comigo em voz alta esse versículo. Pode? Amém? Capítulo 7, versículo 7 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Vamos ler de novo? Mais forte? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Vamos diante desta palavra confrontadora ao nosso coração. Vamos ter um momentinho de oração. Talvez é o momento de nós falarmos a Deus como nós estamos confiando nele. Quais as dificuldades que nós temos enfrentado no meio da sociedade, no meio da organização dos nossos governos e assim por diante. Podemos colocar diante do Senhor agora nosso coração e pedir a Ele graça, misericórdia, para nós alcançarmos vitória sobre tudo isso. Oremos. Senhor, nós te damos graça porque usaste de misericórdia para conosco e enviou teu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. Nós temos alegria de poder crer, confiar e viver pela fé no teu Filho amado, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós vivemos em meio a muitos que não creem, e muitos que dizem que creem, mas não procedem como tal. Nós nesta noite, Senhor, clamamos pela tua misericórdia, pois o Senhor mesmo disse, Jesus, que a porta de entrada para o teu reino é arrependimento. Senhor Deus, que o coração deste povo, que o coração dos nossos líderes, que, ó Deus, haja no meio da nossa sociedade arrependimento. Nós clamamos, Senhor, para que a tua palavra, o poder do teu evangelho ainda alcancem corações.
corações, e que nós, a tua igreja, a nossa casa, nossas lideranças, possam, Senhor, ser este arauto, este atalaia, que proclama a tua palavra, o evangelho sacrossanto, que transforma o homem, que muda de dentro para fora, para trazer, Senhor, transformação, para trazer transformação. Que comece por nós, Senhor, comece em nosso meio, comece na tua igreja. Estamos aqui hoje proclamando o culto da família missionária. Nós queremos ter lares, casamentos que sejam guardados em ti, vivendo os valores e os princípios da tua palavra, para que nós não venhamos colher o fruto de uma semeadura inadequada, indevida, e nascer no nosso meio as ervas daninhas, e depois termos que nos alimentar dela. Vamos apenas lamentar, mas que hoje, apercebidos da tua voz e daquilo que o Senhor tem dito para o nosso coração, nós possamos estar apercebidos, não sermos precipitados, indignados, arrogantes, mas leva-nos, Senhor, ao caminho da justiça. Leva-nos, Senhor, ao caminho da compaixão. Leva-nos, Senhor, ao caminho da submissão, da humildade, aos teus ensinos, aos teus princípios, sem nos vendermos, sem negociarmos princípios gloriosos, verdadeiros para a nossa vida, que não apenas nos traz satisfação e recursos terrenos, mas que nos remete aos céus, à glória eterna, onde estaremos contigo para sempre. Pois, Senhor, fortaleça os nossos corações, nós que estamos aqui hoje, cada um que está nos assistindo agora, Senhor, para que nós nos refazemos, mesmo diante de tantas impossibilidades, nós tenhamos graça tua, Senhor, para atravessarmos esse momento, para crermos que o Senhor está conosco, como o Senhor mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levante-nos com esta fé, com esta ousadia de a tua igreja permanecer firme até o final. É a nossa oração, Senhor, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, nós vamos nesse momento refletirmos sobre missões. O presbítero Levi, nosso diretor do escritório regional, vai nos trazer aqui o projeto para nós intercedermos e falar aqui a respeito de missões para nós neste dia, nesse terceiro domingo deste mês de fevereiro, onde nós tiramos para meditar, para interceder e nos atualizarmos sobre missões. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Você que está também na tua casa, ouvindo esse culto, e esta noite tão maravilhosa, ouvir uma mensagem tão abençoada como essa, falando fortemente no nosso coração, para que nós venhamos refletir em cada momento da nossa vida. Eu estava ali sendo abençoado por esta palavra. E eu creio que você também foi abençoado com essa palavra. Irmãos, nós agora vamos fazer algo muito importante, mas antes de nós passarmos 2 vídeos, eu quero falar primeiramente desse primeiro vídeo que nós vamos passar agora. Recentemente, nós tivemos o privilégio de poder ter uma pessoa da nossa região, e essa irmã, chamada Laura, é da nossa igreja de Lins, e ela está fazendo parte da nova turma ali no Alfa, que é o centro de treinamento missionário da nossa igreja. A nossa irmã Laura é uma jovem que há algum tempo vem trabalhando de evangelização urbana ali em Lins, e agora
entendendo o chamado de Deus para a vida dela, conversando ali com o seu pastor, conversando comigo, com o pastor Luiz Carlos, nós estivemos lá com a Laura e conversando com a família. Agora a Laura foi enviada para o Alfa e nós vamos ver o vídeo que ela gravou, ela já está lá, mas como eu disse, é uma irmã da nossa região. E o que eu peço para vocês, como corpo de Cristo, como igreja? Que orem pela vida da Laura. São 6 meses ali de treinamento, onde essa irmã vai passar por todas as fases que ela precisa. E ela requer a nossa oração sobre a vida dela. Não só ela, mas a família, a igreja que está também patrocinando. E ela carece do meu apoio e do teu apoio. Vamos assistir, está pronto aí? Pode soltar para mim, por favor. E eu estou aqui passando para contar para vocês um pouquinho da experiência que eu já estou no centro de formação missionária. Mas se nós sabiam, às vezes não conseguir passar aqui no seu espírito, nós região para conhecer os irmãos, para contar um pouco desses momentos. Mas agora só no terceiro domingo do mês vindo falar para vocês. E eu cheguei em São Paulo, na base da missão no dia 12 de fevereiro. E como eu fiz parte do treinamento, nós passamos alguns dias no isolamento. Graças a Deus, todos os testes eram negativos. E hoje, nós já estamos aqui na base de Araçariguá, onde nós passaremos alguns meses e depois teremos um mês no Peru, que será as aulas práticas. Eu conto com a oração de todos vocês, já agradeço aos mantenedores, também todos que estão orando, eu estou percebendo que vocês têm a mesma meta, e será um período de aprendizagem. Quando puder, eu vou mandar notícia para vocês. Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? É tão lindo isso quando nós vemos alguém se dedicando para a obra do Senhor. Então, como eu disse, vamos orar pela Laura. A Laura precisa muito do nosso apoio, em nome de Jesus. Também, irmãos, nós, neste mês de fevereiro, nós vamos orar pela tríplice fronteira africana, que é Benin, Togo e Burkina Faso. Vocês já tiveram o privilégio de receber aqui, ou melhor dizendo, nós tivemos o privilégio de receber o Josinaldo, que é o líder desse campo. E, irmãos, tem tanta necessidade nesse campo, que se eu ficasse falando aqui para vocês, talvez eu gastaria muito tempo. Mas eu tenho certeza que durante todo esse tempo que nós estamos falando de missões aqui na nossa igreja, todos os programas que vocês já puderam conhecer, e agora dentro do mês de fevereiro, nós estaremos orando pela tríplice fronteira africana. E, irmãos, de fato, tem tantos projetos lindos nesses países, e vocês vão perceber que como vale a pena orar pelo Josinaldo, por todos os obreiros que ali estão. Agora nós vamos ver o vídeo e depois nós vamos orar por esse projeto, tá bom? Vamos ver o vídeo. Meus prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que nós, da Missão Desafio, a Força Médica Nacional, chegamos até vocês mais esse mês para lhes dar informações sobre a obra missionária no Brasil e no mundo. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que temos de poder servi-lo na causa missionária, sob a liderança do nosso querido pastor, presidente nacional das igrejas do Brasil para Cristo, pastor Luiz Berlim, nosso pastor, a liderança do pastor Everton Costa, à frente da Missão Desafio, e os conselhos, as orientações do nosso querido pastor Joel Estebanado, fundador e conselheiro da missão, dentro do cenário de missões transculturais.
nós vamos ouvir as palavras, os relatos, os testemunhos do nosso querido missionário Josinaldo, responsável pela Tríplice Fronteira Africana. A paz do Senhor Jesus a todas as crianças, adolescentes, jovens, irmãos. Eu venho aqui com o meu coração expressar minha gratidão. Sou o missionário Josinaldo, diretor da Tríplice Fronteira Africana, Burkina Faso, Togo e Benin. Deus tem realizado milagres, Deus tem feito prodígios nesses lugares, a nação tem mudado, as crianças têm realmente expressado a gratidão e a alegria por nossa nação brasileira. E eu venho aqui desde já, pedir as vossas orações por Burkina Faso, pelo Togo e pelo Benin. Tirando a pandemia, amados, sem contar com a pandemia, o terrorismo tem alastrado as nações. Realmente o terrorismo tem judiado de Burkina Faso. A fome, a escassez, ali também a falta de água que tem chegado em muitas tribos por causa do terrorismo. Eles têm destruído muitos poços artesianos que têm espalhado no Burkina Faso. Então eu quero, assim, com muito carinho, pedir para os irmãos nesse mês de fevereiro, orem pela nação do Burkina Faso, orem pela nação do Togo, orem pela nação do Benin, realmente para que o Senhor venha sarar a nação, para que o Senhor venha salvar essas três nações, para que o Senhor venha realmente converter esses homens, para que realmente a nação venha sentir a paz novamente. Hoje nós, nesses 12 anos, nós contamos com os projetos Dar Voz de Poder, que tem atingido mais de 3 mil crianças, sendo nas quinta-feiras e nos sábados e no domingo, nos clubes das crianças, onde acontecem nos vilarejos com os nativos, e também nas escolas, todos os dias em Burkina Faso, onde as crianças estudam diariamente. Além nós temos o projeto Brincar com os parquinhos, temos o programa dos postos a 15 anos, são 9 postos a 15 anos, construídos, já entregues nas tribos, são 4 escolas ali já entregues para as 3 nações. Hoje nós temos o Centro de Formação Teológica, são 24 casas construídas, são ali hoje as motos voltadas para os obreiros. Então, realmente, Deus tem abençoado e prosperado os projetos e os programas da Tríplice Fronteira Africana. Que Deus continue abençoando, Deus continue fortalecendo, Deus continue encorajando a cada um dos irmãos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, queridos. A Força Tarefa Nacional continua avançando pelos mais distantes rincões do Brasil. Estamos avançando em toda a região norte. Mas agora também está chegando a vez do Centro-Oeste. Em breve teremos notícias maravilhosas sobre o estado Tocantins. Estamos aí às beiras, às portas de iniciarmos mais uma igreja no Tocantins. Sem contar no Maranhão, como já dissemos em outros vídeos, na cidade de Imperatriz. Peço aos irmãos que os irmãos orem e intercedam pelos trabalhos da Força Tarefa Nacional, pelos trabalhos nas regiões norte, nordeste, centro-oeste do país, parte do sudeste. E eu quero, assim, agradecer a vocês, aos pastores, leigos, irmãos, pela vossa contribuição fiel à oferta missionária desse ano. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês sempre percebem que em todos os vídeos que nós passamos, em todos os projetos, sempre há uma fala da Força Tarefa. Esse é um trabalho muito importante dentro do nosso país e nós já temos entendido que isso já faz parte, né, da vida da igreja brasileira. Então, não deixe também de orar por esse projeto. Acabamos de ouvir aqui o pastor Ronaldo Rampazzo dizendo a importância de plantações de igreja e tantas outras coisas, tá ok? Eu quero agora convidar vocês, se coloquem em pé neste momento. Nós vamos orar, ter um momento de oração, um tempo de oração, por esses projetos. Primeiramente, pela Tríplice Fronteira Africana e também pela Força Tarefa.
Tá bom? Vocês viram os vídeos e nós vamos ter um momento de oração. Daqui a pouco nós vamos fazer um momento ofertório em um outro momento, mas nós vamos orar agora. Feche os teus olhos. Querido Deus, Pai, neste momento nós queremos orar, levantar uma oração, um clamor em favor desse projeto, a Tríplice Fronteira Africana, Senhor, onde nós podemos orar pelo Burkina Faso, por Togo, por Benin, ó Deus, cada projeto nesses países africanos, esses obreiros que estão ali atuando, ó Deus, que estão pregando a palavra, que estão cuidando de crianças, que estão levando o evangelho, como nós ouvimos nesta noite, não um evangelho, Senhor, não um evangelho que é pregado por engano, por dolo, Senhor, mas muito pelo contrário, o evangelho da paz, o evangelho verdadeiro, o evangelho que leva a justiça para essas pessoas. E é por isso que nós oramos nesta noite pelo Togo, pelo Benin, ó Deus, e por Burkina Faso. Oramos por cada pastor, ó Deus, em cada tribo, Senhor, em cada vilagem, ó Deus, nós clamamos nesta noite. Ó Deus, continua realizando milagres, ó Pai, abrindo poços, construindo escolas, ó Deus, dando recursos, Pai, para que essas famílias possam ser alcançadas pelo alimento, Senhor, também pela palavra, para que eles possam ter as suas vidas mudadas. Oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem o poder de restaurar a vida dessas pessoas. Oh meu Deus, é por isso que nós clamamos nesta noite. Oramos também, Senhor, pela força-tarefa aqui no nosso país, ó Deus, nos lugares mais longínquos, Senhor, que nós não podemos nem ir e nem estar, mas ali o Senhor tem levantado novos obreiros, o Senhor tem, Senhor, ó Deus, construído, Senhor, novas igrejas, ó Pai. É por isso que nós clamamos nesta noite. Continue abençoando, continue, Senhor, levantando, Senhor, ó Deus, novos obreiros nesses lugares. Ó Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, realiza milagres na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos nessa noite, sabendo que o Senhor estará fazendo muitos milagres, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Dentro desse mês de fevereiro, não deixe de orar, não deixe de clamar. Você daqui a pouco vai poder ofertar, e eu tenho certeza que essas pessoas serão alcançadas em o nome de Jesus. Pastor, por favor, vem aqui. Tenha liberdade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós queremos avisar a todos que quarta-feira, nosso culto às 20 horas, culto que será dirigido pela UFEBRAC, aqui presencial. Os irmãos desejarem vir, poderão vir aqui presencialmente, e também estaremos transmitindo online, quarta-feira a partir das 20 horas. Domingo que vem, nossos dois cultos, às 9h30 da manhã, presencial, e também às 18h30, presencial e com transmissão online. Vamos estar juntos, celebrando ao Senhor e desfrutando dessa rica oportunidade que Ele está nos dando para a glória do seu nome. Nesse momento nós vamos terminar. Você tem a liberdade de contribuir para missões, entregar a sua oferta ali na porta. Os nossos irmãos estão a postos. E também você tem a liberdade de dizimar e também retirar o envelope do projeto Neemias. É a oferta que nós entregamos 3, 4 vezes por ano. E nós queremos que você pegue este envelope, traga domingo que vem, entregando aqui para nós. Nós vamos estar consagrando essas ofertas em prol do projeto Neemias. Aquela propriedade, o sítio de propriedade da nossa obra no estado de São Paulo, que está lá alojando hoje o projeto Alfa, que a Laura aqui testificou. Então, faça isso e vamos glorificar ao Senhor
nesse momento nos despedindo da casa dele, agradecendo pelo cuidado dele, e nós vamos para mais uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite nós estarmos passando, vivendo para a glória do teu nome. Conduz a vida de cada um de nós amorosamente, Senhor, para que nós possamos vencer os dias maus e que nós possamos em tudo glorificar o teu nome, desejando sempre contribuir com a tua obra para missões, para a tua igreja local, que nós possamos estar enxergando a necessidade, ó Deus. Cuida para a glória do teu nome, que o Senhor abençoe cada mão, cada coração que tem disposto em amor te servir e entregar a sua contribuição. Abençoe e retribui para a glória do teu nome, e que seja expandida a tua obra em levar a mensagem do evangelho a muitas outras pessoas. Recebe, Senhor, das mãos dos teus filhos para a glória do teu nome. Despede-nos para uma semana abençoada, para nossas batalhas, mas que nós enfrentamos com ousadia e graça diante da tua presença. É assim que nós oramos, crendo, a tua bênção nos acompanhe para a glória do nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que a comunhão e as virtudes do Espírito Santo permaneça conosco hoje e por todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos nos despedir dizendo: a paz do Senhor, Deus abençoe, te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus.